Estamos de volta. Este é o terceiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de São Vicente. No bloco anterior, o candidato Luciano Batista havia feito uma solicitação de direito de resposta, que o nosso consultor jurídico, doutor Marcelo Henrique, vai dar agora a sua posição. Por favor, doutor Marcelo. É importante esclarecer para o telespectador que as regras do debate determinam que o pedido de direito de resposta deve ser feito imediatamente após a fala do candidato que entende estar praticando a ofensa. O candidato Luciano Batista fez o pedido de modo intempestivo. A citação do candidato Davi Morgado a respeito do cargo de deputado foi quando ele fez a pergunta ao candidato Caio Amado. Portanto, esse pedido ele foi intempestivo. Muito bem. Nesse terceiro bloco do debate, cada candidato continua perguntando para candidato, mas agora cada concorrente pode responder até 2 perguntas. Vamos conferir as regras. Candidato pergunta para candidato. Neste bloco, a regra assegura que a pergunta é livre para qualquer candidato até o limite de 2 perguntas para cada candidato, podendo ocorrer que nem todos serão perguntados. Entretanto, todos perguntarão e replicarão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. Pergunta 30 segundos. Resposta 1 minuto e 30 segundos. Réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato a perguntar. Doutor Marcelo Henrique, por favor. Pedro Gouveia. Candidato Pedro Gouveia, para quem é a sua pergunta, por favor? Minha pergunta é para o candidato Bozella. Por favor. 30 Bozella, segundos. Quero aqui fazer uma pergunta para a gente poder esclarecer ao telespectador. É importante a gente falar, você sabe disso, fui um dos únicos candidatos que estou aqui presente e de vereador na Câmara que atuava de maneira como oposição do atual governo. Dessa forma, sabemos que você ajudou e apoiou tanto na Câmara como também indicando cargos para o governo do atual prefeito Billy. Você hoje vem com muitas propostas, muitas ideias, pergunta, candidato? Apresentando aqui. Por que você não fez isso enquanto vereador, enquanto apoiava o atual prefeito? Por favor. Deixando claro ao candidato Pedro, candidato da família França, que a minha posição enquanto vereador é uma posição construtiva, não é uma oposição destrutiva, igual Vossa Excelência tem cometido ao longo desses últimos 2 anos. Né? Eu não faço e nunca fiz parte do governo Billy. O meu partido, na época, o PSDB, o partido ao qual eu faço parte, sim, ajudava o governo Billy, como ajudou o governo Tércio, indicado do seu padrinho político. Nós temos um compromisso com a cidade de São Vicente de limpar e passar a limpo a história da cidade, porque esse ciclo vicioso que vocês criaram nesses últimos anos faliu a cidade de São Vicente. Nós somos contra esse sistema perverso. E é por isso que eu tenho lutado, é por isso que eu sou candidato a prefeito. Eu estou no meu mandato de vereador há 3 anos e meio. E é isso que eu tenho procurado fazer com a população, combater as mentiras que você tentam contar. E muitas pessoas pediram para que eu viesse aqui essa noite, desmistificar toda essa mentira que vocês têm implantado. Você, quando vereador e presidente da Câmara, você nunca fiscalizou o governo do Tércio. Você nunca combateu os erros de um prefeito que tem 12 condenações, tem um pedido de prisão. E você responde por um processo de fraude em licitações. Eu queria entender por que o seu comportamento muda de um governo para o outro. Isso é curioso, a gente precisa explicar para a população. Porque você vem aqui e se planta como salvador da pátria, você, a sua família. Quer dizer, nenhuma obra foi entregue na cidade nos últimos anos. Vocês nunca fiscalizaram absolutamente nada. É por isso que no outro bloco eu falei que vocês vivem numa cidade totalmente diferente da que vocês estão plantando aqui. Obra do canal do Catiaú. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto de réplica. Veja, é importante a gente ter essa oportunidade. Realmente faço parte de um grupo político que construiu uma cidade muito melhor, que durante anos governou com resultados positivos. Agora, a gente não pode esquecer, você era vereador e apoiava o governo Billy, participou desses 4 anos desse desmando na cidade, indicando secretários de assuntos jurídicos, que até a sua própria irmã foi secretária, indicando todos os secretários de obras. Isso até hoje, pessoas suas comandam a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Secretaria de Obras. Isso mostra o quanto que você foi participante, o quanto que você colaborou para esse caos. Agora, é verdade que a gente precisa aqui deixar as coisas claras. Olha, nunca, absolutamente nunca fui condenado por nenhum ato de improbidade ou ato equivocado dentro da administração. Isso que você fala não é verdade.
30 segundos, candidato. Então, precisa esclarecer, que eu acho que o candidato ele está confuso um pouco. A sua candidata a vice-prefeita, onde que ela estava no dia 1º de janeiro? Ela era secretária adjunta do governo Billy. Você acusa as pessoas, e a maioria dos secretários do governo Billy hoje estão no seu palanque. O atual secretário de obras, que é genro de um vereador na cidade que está no seu palanque, tá? Eu não entendo isso. Você tenta confundir. A minha irmã, ela é uma técnica, ela não faz parte do governo há 2 anos e ninguém nunca escondeu absolutamente nada. Ela foi secretária no Guarujá, foi secretária em Santo André, uma professora, mestrada, pós-graduada, foi secretária... Tempo esgotado, por favor, candidatos, por favor. Tempo esgotado. Próximo sorteio, doutor Marcelo. Davi Morgado. Candidato Davi Morgado, para quem é a sua pergunta, por favor? Pedro Gouveia. Candidato, o senhor se apresenta como opositor do governo Billy. Como explicar, então, que sua base de apoio podemos encontrar atuais vereadores, o atual vice-prefeito, como disse o Júnior Bozella, foi chefe de gabinete do governo Billy, o presidente da Coresave aparece em fotos com o senhor. Me explica como funciona essa politicagem. Como você conseguiu pegar quase todos do governo Billy, trocando cargo, negociando secretarias. Como funciona essa politicagem nos últimos 20 anos? Você quer fazer nos próximos 4 anos? Bem, Morgado, é importante a gente falar aqui também que o prefeito Billy falou uma grande verdade nos últimos anos. Foi quando ele foi à televisão dizer que, sob uma ameaça para que você conseguisse mais cargos dentro do governo dele, se você não tivesse sucesso nessa empreitada, que você começaria a ser oposição ao governo. Agora, a minha situação é simples. Eu, como vereador de oposição, atuei de maneira firme. Entrei com mais de 20 ações e representações, todas elas com o objetivo da improbidade administrativa do prefeito, pedindo a cassação dele. Mas tinham muitos vereadores ali que apoiavam o atual prefeito. E é importante a gente pedir respeito aqui quando se refere à minha vice, professora Lourdinha. Uma mulher guerreira, funcionária pública há mais de 15 anos, que fez concurso, foi efetivada funcionária pública e agora não dá para a gente vir aqui e ficar falando de uma maneira depreciativa de uma mulher, de uma professora, de uma guerreira, mãe de família, avó. Isso tudo não dá para aceitar. Esse tipo de política, esse sim, é o que nós não podemos mais aceitar no cenário político nacional. Hoje as pessoas pedem e clamam por uma mudança de conduta. Não é essa política barata, essa politicagem, essa coisa de que as pessoas tentam trazer a mentira para poder enganar a população. A gente tem aqui sempre matar a mentira com a verdade. E a gente está aqui para falar a verdade e mostrar tudo aquilo que nós sabemos de cada uma. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto. Eu não sei se eles chamam de candidato ou de projeto do vice-governador. Veja só, nunca participei em nenhuma das últimas administrações, nem dessa, nem do governo Tércio, nem do governo Massa. Sou novo. Veja só, passou os 4 anos falando que o Billy só mentia. Agora, quando ele vai para a TV para denegrir, para desqualificar um candidato que está subindo, está crescendo e o povo quer o novo, aí Vossa Excelência começa a acreditar. Candidato, cadê a obra do canal da doutora Cid Araújo? Cadê a obra? Não sei como o candidato consegue no Japuí. Na Rua 5 tem uma escola lá que o candidato em 2008, quando candidato a vereador, prometeu durante a campanha inteira. A escola continua abandonada. Vocês destruíram São Vicente. Faz 20 anos, candidato, faz 20 anos que vocês ficam trocando de cadeiras. E o povo sofrendo, o povo morrendo nas ruas. Vocês têm as mãos sujas de sangue, porque o povo está morrendo dentro do CREI, nas filas de hospital, por falta de medicamentos. Uma vergonha. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. 30 segundos. Veja, não dá para a gente aceitar tanta mentira e tanta ironia. Realmente era necessário aí que algumas pessoas, utilizassem nariz de palhaço, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém mais acredita nessa política pequena, nessa política baixa, nessa política dos ataques. A gente sabe que essas pessoas, elas têm a sua história manchada por mentiras, por tramas e por muitos rolos. Mas nós... Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Vamos ao próximo sorteio do candidato que fará a pergunta. Professor Marcelo Mena. Professor Marcelo Mena, para quem é a sua pergunta, por favor? Minha pergunta vai ser para o Luciano Batista. Vamos voltar ao nível do debate, colegas. A população que está nos assistindo quer propostas.
E eu quero saber do candidato Luciano Batista, qual é a proposta dele para a CODESAV e para as APMs das escolas municipais. 1 minuto e meio, candidato. Dois problemas graves. CODESAV. O candidato do vice-governador anda dizendo o seguinte, que eu vou acabar com a CODESAV. Não tem como acabar com a CODESAV, porque eles já acabaram com a CODESAV. A CODESAV faz 14, 15 anos que não deposita o fundo de garantia. Não é o BIRI, não. É lá de trás. Então, não pagam o plano de saúde, não fazem plano de carreira e bagunçaram com a CODESAV. Aí depois dizem que eu vou acabar com a CODESAV. A CODESAV chama-se Companhia de Desenvolvimento de São Vicente. Ela foi criada para desenvolver São Vicente. E é isso que eu vou fazer com a CODESAV, Marcelo. Colocá-la para desenvolver São Vicente, dos projetos, para cuidar das escolas, das creches, manutenção e etc. Que é esse o caminho da CODESAV. Esse é o rumo certo para a CODESAV. As APMs que você falou. As APMs deram um golpe nas diretoras de escola. Deram um golpe. Fizeram elas assinar um contrato onde elas estão respondendo com seus bens pelas ações trabalhistas. É isso que fizeram. O que nós temos que fazer? Rever esse contrato das APMs, mudar o modelo, tirar das costas das diretoras essa responsabilidade. Porque a nossa cidade, para quem não sabe, é uma das cidades que mais recebe dinheiro para a educação. E as diretoras é que fazem os eventos para as escolas não fecharem. As diretoras fazem festa para vender bolo de banana, para pegar o dinheiro e consertar o portão da escola. Sabe por quê? Porque a CODESAV não faz esse serviço, não ajuda. Essa seria a tarefa da CODESAV, ajudar a educação. 1 minuto. Gostaria de saber se eleito for o candidato Luciano Batista, se ele vai permitir cargos comissionados na CODESAV e também na Prefeitura. 30 segundos, candidato. Claro que tem que ter cargo de confiança para ajudar na administração, não só de fora, mas de dentro do corpo da Prefeitura. A CODESAV hoje tem um problema sério, a quantidade excessiva de cargos de confiança. Tem que reduzir muito, já chegou a ter 500, 600. Tem que ter um número que a empresa aguente, que ela consiga manter, um número reduzido. E na Prefeitura a mesma coisa. É preciso que tenha um número de cargos de confiança pequeno, para que não onere a folha de pagamento. Próximo candidato a fazer a pergunta. Candidato Pedro Gouveia. Sim. O candidato Luciano Batista fez uma referência ao candidato do vice-governador, que sou eu, e falou algo que contradiz o meu plano de governo, falando uma mentira, dizendo que eu iria encerrar com a atividade da CODESAV. Fala que eu iria, não ele. Vai ser analisado, por favor, pelo nosso consultor jurídico ainda nesse bloco. Caio Amado. Candidato Caio Amado. Para quem é a sua pergunta, por favor? É para o Pedro Gouveia. Bom, pode começar? Por favor. 30 segundos. Primeiro, eu não vou ficar entrando nessa troca de farpa, já deve ser o quê? Eu estou sem o relógio aqui, mas deve ser umas 10, 11 horas da noite já e o pessoal está cansado em casa. Vamos trabalhar e vamos discutir sobre saúde e educação, então. Pedro, seu partido está no Congresso Nacional, lá, seu partido PMDB, está defendendo e pondo em prática uma lei que vai reduzir os gastos de educação e saúde para os próximos 20 anos. Isso está em todos os jornais, é a PEC 241. Até São Vicente vai ser afetado e terá que reduzir os gastos. Qual a pergunta, candidato? Eu quero saber, a educação e saúde já vai mal, em São Vicente pior ainda, como você diz. Por que reduzir os gastos de saúde e educação? Por que vocês do PMDB querem reduzir os gastos de saúde e educação? Caio, é importante a gente aqui deixar extremamente isso claro para as pessoas, que aquilo que acontece no Congresso, muitas vezes, não reverbera nos municípios, no sentido da nossa ideologia e daquilo que a gente aceita. Assim como a Rede, Partido Verde, partidos que são a favor do aborto, coisas que eu sou contra. Dessa forma, eu venho falar para você que vou investir muito na educação, investir muito na saúde, fazer com que os recursos eles possam dar dignidade no atendimento a essas pessoas. Hoje a educação está precária, as nossas crianças estão sem creches, sem escolas. Fecharam 35 creches ao longo desses 4 anos, das 82 que existiam. As escolas, as escolas funcionam apenas 2 horas em São Vicente. Na hora que as crianças vão se alimentar, liberam essas crianças e elas vão para as ruas. E isso é um crime que estão cometendo. Vamos investir na educação período integral, vamos investir
na educação a ponto de que a gente consiga valorizar os profissionais. Hoje os recursos da educação, eles não são investidos na educação. Precisamos aplicar os 160 milhões do Fundeb dentro da educação. Precisamos aplicar os recursos da saúde dentro da saúde, reorganizar essa estrutura de saúde que hoje as pessoas estão sem atenção mínima da saúde. 1 minuto, candidato. A verdade é que o seu plano de governo ele está apresentando uma cidade de faz de conta. E eu acho que é importante deixar claro. Um plano de governo que prevê um investimento de 10 bi numa cidade como São Vicente é quase a boa parte do orçamento de investimento do Estado e a gente vai receber 10 bi aqui. Então, me parece que você está apresentando uma cidade que faz de conta. É isso que está muito claro para a gente. 10 vezes o orçamento da cidade. Isso deixa a gente extremamente assustado. Então, eu fico querendo saber, você diz que aí é próximo do vice-governador. Apresenta na sua propaganda que o Michel Temer é o presidente, é uma baita oportunidade. E agora, na hora de ler o cenário nacional, que é onde vem recurso para você, já que você fala que tem vínculo com Michel Temer, você está me dizendo que não, vai contra esse sistema, vai contra o seu partido nacionalmente. Eu acho que é importante deixar claro, é só propaganda ou esse dinheiro todo que o Temer está falando que não vai ter, você está falando que vai ter? É importante deixar claro porque o eleitor não pode se confundir, né? 30 segundos. Caio Amado, eu venho aqui, primeiro agradecer, porque você inicialmente veio uma proposta da gente discutir plano de governo, as propostas para a cidade de São Vicente, e quero dizer a você que, da forma como nós agimos aqui, entendemos que esses 10 bilhões serão totalmente possíveis serem investidos na cidade de São Vicente, com os recursos que a gente vai buscar do governo federal e do governo do estado. Só para você ter uma ideia, 1 bi e 300 milhões foram investidos no VLT e nos viadutos da Imigrantes no último ano. Vamos ao próximo candidato. Fernando Bispo. Para quem é a sua pergunta, candidato, por favor? A minha pergunta é para o candidato Paulo Lacerda. Candidato Paulo Lacerda, nós sabemos que hoje o país, especificamente a cidade de São Vicente, passa por um grande problema chamado desemprego. E quais serão as suas propostas na área de geração de emprego? Primeiro, vamos recuperar o comércio vicentino. Infelizmente, o comércio que já foi o mais forte da região, estamos sofrendo baixas a cada dia. Precisamos estimular também esse comércio para os bairros. Nós temos um centro comercial muito forte, nós temos a Avenida Antônio Emerick forte, temos a Avenida Prefeito José Monteiro forte e agora estamos crescendo muito na Avenida Presidente Wilson. Mas precisamos expandir mais para isso, precisamos levar esse comércio mais forte para os bairros, aonde que tem a geração de emprego. O comércio é um grande gerador de emprego e precisamos também fazer um trabalho forte na área continental. Já temos uma subsede lá da Associação Comercial, tem um trabalho muito forte, a Avenida Ulisses Guimarães já começou a crescer bastante e com certeza nós vamos expandir esse comércio para toda a região da área continental para que as pessoas também acabam consumindo os seus produtos lá e acabam deixando o seu dinheiro na área continental. Isso aí vai ser importantíssimo. Precisamos também aproveitar áreas na área continental para estimular as empresas a atuarem, a se implantarem naquele local. Estamos aí próximo ao Porto de Santos, próximo ao Polo Petroquímico de Cubatão, a 60 minutos do maior polo industrial que é a capital paulista. Com certeza precisamos trazer empresas ali que atuem e gerem seus empregos e rendas lá. 1 minuto, candidato. Eu acho importante a gente debater esse tema quando falamos em geração de emprego, porque ao longo desses anos, os governantes pensaram apenas fazer da cidade de São Vicente uma cidade dormitória. E a nossa proposta, como prefeito, é fazer com que a cidade de São Vicente possa se expandir no tocante à geração de emprego e renda. Temos na área continental quase 2 milhões de metros quadrados livres, pronto para receber empresas, pronto para receber empresas do ramo portuário, porque até hoje a cidade de São Vicente ficou esse tempo todo dependendo das gerações de emprego do Porto de Santos, das indústrias do Polo Petroquímico de Cubatão, e essas serão das nossas propostas. Aquecer o comércio, valorizar o ambulante, valorizar os 5 quilômetros de praia que nós temos na nossa cidade, fazer com que a pujança do turismo possa estar crescendo na nossa cidade, não só pensando no turismo dos 3... Tempo esgotado, candidato. 30 segundos.
também precisamos fazer um investimento forte no ecoturismo em São Vicente. As pessoas conhecem, outro dia eu estive lá em Itu, no Parque Maeda. É um lugar descampado que fizeram ali um polo de ecoturismo muito bom. E a nossa área da área continental de São Vicente é muito bonita, Paratinga, Caru, temos um espaço maravilhoso lá que podemos fazer uma implantação de um projeto como esse lá que realmente vai trazer muita renda para a cidade. Vamos ao próximo candidato. Júnior Bozella. Candidato Júnior Bozella, para quem é a sua pergunta, por favor? Vou perguntar para o Luciano Batista. Por favor. Deputado Luciano Batista, eu gostaria de que Vossa Excelência conseguisse fazer um paralelo com relação à educação do nosso município. As pessoas têm sofrido muito na nossa cidade, problema de falta de merenda, problema de falta de vaga nas creches, escolas há mais de 20 anos na cidade sem reforma, dinheiro do Fundeb mal aplicado. Sabe que o dinheiro do Fundeb ele todo é direcionado para a Codesab, para atender um cabide de emprego, com todo respeito aos bons profissionais que estão lá na Codesab, que acabam pagando essa conta. Eu queria saber qual que é a sua opinião com relação à educação da nossa cidade. 1 minuto e meio, candidato. Candidato Júnior Bozella, São Vicente nunca teve uma educação que merecia ter. Se criou um factoide do seguinte: olha, São Vicente, eu vi agora há pouco aqui, 82 creches. Creches? São Vicente tem creche? Creche São Vicente é uma casa alugada. Vamos dar um pulinho em Praia Grande, Santos, Itaém, ver como que é uma creche. Creche é construída. Falou-se aqui que não se perder recursos, sabia que São Vicente, no governo passado, recebeu dinheiro para construir várias creches do governo federal e não fez nenhuma. E não é o Billy, não, o governo passado. Então, por que não fez? Porque prefere alugar casa. Se brinca com o dinheiro da educação em São Vicente, se usa errado para pagar aluguel de casa, não tem uniforme, não tem merenda, não tem merenda. Aliás, em São Paulo, tem uma questão grave de merenda, né? Vocês lembram que pegaram aí o negócio de roubo de merenda? E a cidade de São Vicente tem um deputado que não quis assinar a CPI da merenda. Porque ele falou que não precisava apurar, porque não era função da Assembleia apurar desvio de merenda. Olha, se não é essa a função da Assembleia, é a função de quem? Hein? Dos motoristas da lotação? É deles a função? Então, é isso que se viu, que se vê na cidade de São Vicente, assim, o descaso com a saúde. As escolas em Praia Grande, por exemplo, as crianças ganham uniforme, tem merenda, tem tablet e tem lousa digital. Aliás, falando em lousa digital, se anunciou lousa digital em São Vicente há tanto tempo, né? Pelo deputado federal Márcio França. Onde é que estão essas lousas digitais? Onde estão, hein? Cadê as lousas que estavam aqui, né? 1 minuto, candidato. O deputado, na verdade, não tem culpa porque não é deputado. E o deputado da cidade, o Caio França, ele não assinou a CPI da merenda, né? Depois de pressionado, ele voltou atrás. Estão roubando comida do prato das crianças. Então é importante a gente mostrar e esclarecer para a população que se planta uma ideia de que vai ter dinheiro, enquanto o vice-governador, por uma improbidade administrativa, está prestes a perder o cargo, né? Mais um tempo, STJ, isso é matéria do Estado de São Paulo, mantém condenação por improbidade de Márcio França. Então, mente para a população que vai vir dinheiro do vice-governador e a gente precisa esclarecer que a educação tem que ser tratada com respeito na nossa cidade. Por isso que o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, que responde pelo sistema SESI de ensino, que fez uma composição conosco, indicou o nosso candidato a vice-prefeito, e a única contrapartida que nós solicitamos ao Paulo Scaff é que toda a rede de ensino de São Vicente, que é a maior da Baixada Santista, e longe de ser a primeira, a melhor, né, que possa receber todo o sistema SESI de ensino na nossa escola, na nossa educação. Metodologia, apostila e qualificação dos professores precisam ser respeitados na nossa cidade. 30 segundos. É importante também colocar, Júnior, que a cidade de São Vicente, ela recebe muitos recursos, né? Esse ano passado recebeu 160 milhões, mas não é sempre recebeu mais do que todas as cidades. Passado, 2001, 2002, 2003, 2004, sempre recebeu mais que todas. E aí vão lá e fazem essas atitudes, né? Japuí, que foi citado aqui, tem uma escola construindo lá, já vai fazer botas de prata daqui a pouco, porque não terminam a escola. Não deu tempo, né, de terminar a escola. Então, educação, tratar com respeito, porque recurso tem. O que falta? Boa gestão e boa vontade política. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Vamos ao próximo sorteio. Alfredo Martins. Candidato Alfredo Martins, para quem é a pergunta, por favor? Paulinho, nós vamos começar em janeiro com dois problemas, dois passivos muito grandes
na cidade. Um é a questão das creches e os convênios com passivo de mais de 5 milhões. O outro, as APMs, com passivo de mais de 7 milhões de reais de um modelo que foi lançado na cidade que não está funcionando. Qual a sua proposta para equacionar esse problema? Esse problema, tanto da creche como das escolas, tem sido um problema crucial, principalmente nesse último ano. Passamos muita dificuldade. E eu, como sou fã desses trabalhos, né, a gente acabou tentando, de alguma forma, organizar para que não atrasasse o APM, que não atrasasse as creches. Infelizmente, é um modelo falido. Como eu falei aqui, há 18 anos atrás, era muito fácil você administrar isso, a cidade estava num momento bom. E, infelizmente, agora estamos com essa dificuldade. Precisamos mudar esse modelo de administração. Nós não podemos deixar isso daí a encargos das entidades e das diretoras e das mães de alunos. E precisamos buscar verba, precisamos criar verba. E como é que se cria verba? Vamos buscar o dinheiro onde ele está. 57% de toda a arrecadação de impostos vai para a União, 25% vai para o Estado. E nós ficamos com a migalha de 18%. Nós precisamos criar recursos, criar verbas para que a gente consiga fazer essa administração. Equipamentos, por exemplo, de saúde, nós temos a aplicação do município seria de 15%, estão aplicando 25%, 30%, 35%. Nós precisamos criar verba para a cidade, precisamos criar renda para a cidade. Isso com estímulo ao comércio, alguma forma de que a gente consiga atender isso. Agora, realmente, esse passivo que ficou vai ficar muito difícil e, com certeza, muitos diretores vão ter seus bens penhorados. 1 minuto. É correto o que você fala e eu quero até conversar com o diretor de escola, com os pais, com as mães, que a gente precisa tranquilizar as pessoas. Primeiro, que eu acho que a responsabilidade do que aconteceu com as APMs é do município, não é do diretor da escola, que é um funcionário público. Então, o município vai assumir a responsabilidade com relação a isso, a esse passivo. Nós vamos ter que criar um programa para que esse programa possa fazer a indenização de todos os funcionários, porque não há outra alternativa. E a prefeitura vai assumir contratação de funcionário, que tem que ser, por lei, funcionário público ou responsabilidade dela a contratação. A questão das creches, nós vamos mudar o modelo. Creche pública será feita por funcionário. O que não for creche pública, nós vamos comprar a vaga. Seleção de projeto e a gente paga por per capita essas vagas, porque aí você tem o controle, você tem a fiscalização melhor, é isso que tem que ser feito. Tempo esgotado. 30 segundos, candidato. Com certeza, a administração precisa ter a responsabilidade, precisa, quando for implantar esse novo modelo, chamar toda a responsabilidade e todo o passivo para si. Não adianta a gente querer deixar as pessoas que colaboraram com a administração durante esse tempo aí, tendo todas as dificuldades, passando por todas as ações judiciais e tendo problemas financeiros. A prefeitura precisa administrar isso, precisa chamar para si essa responsabilidade e conseguir adequar. Com certeza vai dar para fazer isso. Vamos ao próximo candidato a fazer a pergunta. Paulinho Alfaiate. Para quem é a sua pergunta, candidato, por favor? Fernando Bispo, pode ser? Pode ser. Fernando, nós estamos vendo aí umas composições muito grandes em matérias de coligações no município, na cidade, nessa disputa eleitoral. Você não acha que essas coligações muito grandes vão onerar muito e vão trazer muitos compromissos se o prefeito ganhar e ter que carregar tanto partido? Olha, candidato Paulo, eu não tenho dúvida disso. E acho que o município, o governante, ele precisa fazer um governo de coalizão. O que é esse governo de coalizão? Você trazer os partidos para governar junto. Mas quando falamos em governar junto, não é você praticamente vender a prefeitura. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós temos um sistema que faliu. Nós temos quase 1000 cargos de confiança hoje na cidade. E alguns candidatos aqui foram muito felizes quando disseram que São Vicente não comporta mais isso. O PR achou por bem em sair com chapa única. O que significa essa chapa única? Você já não vai para a disputa comprometido, como nós estamos vendo alguns partidos, que tem quase 15 partidos dentro da coligação, 16 partidos, ou seja, é claro que está estabelecida uma regra. Olha, ganhando a eleição,
essa secretaria é sua, essa outra secretaria é sua. E aqui, Paulo, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho vergonha de ter tido esses 16 anos de mandato aqui na cidade, porque quem me conhece sabe muito bem o trabalho que eu prestei para a cidade de São Vicente. Foram projetos ligados à habitação, como o projeto Habitar Brasil, como o projeto do Penedo Primavera, que estava praticamente engavetado. Foram projetos na área da mobilidade urbana. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto. Eu fiz essa pergunta porque fica muito difícil, né, o candidato Fernando Bispo, o partido fazer uma coligação com 15 outros partidos, e nós participamos de tudo isso. O meu partido é o Solidariedade, ele está saindo com chapa única por causa disso. As negociações são muito fortes, vão dividir muito o governo, e não adianta todo mundo pregar que vai cortar cargo de confiança, que vai cortar secretaria, se já entra com tanto compromisso empenhado para a próxima gestão. 30 segundos, candidato. Eu acho super importante nós criarmos uma gestão de transparência. Não só agora, nesse sentido, essa disputa também não. E quero fazer um alerta à Justiça Eleitoral de São Vicente, para que fiscalize no dia da eleição, que há rumores de grandes contratações no conhecido chamado boca de urna. E isso é uma desproporcionalidade. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem que estar atenta para coibir esse feito. Muito obrigado. Próximo candidato. Luciano Batista. Luciano Batista. Para quem é a pergunta, por favor, candidato? Júnior Bozella. Por favor. Candidato Júnior Bozella, a nossa cidade tem um perfil turístico, né? Claro que nós precisamos desenvolver outras áreas, mas o perfil é turístico. E nós estamos assistindo aí a cidade numa ladeira abaixo, né? Não tem equipamentos turísticos, nem para quem visita, nem para quem mora na cidade. E isso é importante, porque o turista traz recursos, traz mais gente para a cidade, gera empregos. Qual é a sua ideia em relação ao turismo da cidade? 1 minuto e meio, candidato. Olha, basicamente, nós precisamos limpar a cidade. São Vicente hoje está atolada no lixo, a gente precisa atrair o turista de volta, resgatando a autoestima do vicentino, né? E para limpar a cidade, você precisa ter instrumentos de gestões, que são leis, né? Se a gestão funcionar, você fiscalizar, você limpa a cidade e você investir em segurança. Eu lutei muito na condição de vereador para indicar recursos importantes através da Câmara Municipal, da verba Haddad, que infelizmente nos últimos governos todas as verbas foram perdidas, a ponto do ex-prefeito Tércio Garcia estar recebendo condenações e tem que devolver. A atual administração tem que devolver 40 milhões de reais para o governo do estado com relação a não ter aplicado o recurso da verba Haddad, que é o recurso das instâncias turísticas, municípios turísticos do estado de São Paulo. Então, São Vicente tem direito a 10 milhões da verba Haddad por ano. Nós indicamos o recurso da Praça da Biquinha, indicamos o recurso para a reforma da Praça 22 de Janeiro e tivemos que lutar junto ao governador Geraldo Alckmin para que esse recurso não fosse sabotado, porque na época o secretário de Estado de Turismo, vice-governador, tentou atrapalhar a cidade. Então é essa oposição que eles fazem, uma oposição destrutiva, do quanto pior, melhor. Entre o Rochedo e a Maré, quem se ferra é o Marisco. E na cidade de São Vicente, o povo tem sido o Marisco. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com essa briga entre Márcio França e Billy. Nós temos que olhar para frente, nós precisamos resgatar o turismo da cidade de São Vicente, investindo com recurso, com trabalho, né? É menos discurso e mais recurso. Então, trabalhar para ter recurso é enxugar a máquina pública, diminuir cargos em comissão, devolver os prédios alugados que estão há mais de 20 anos superfaturando, né, os cofres da prefeitura, inflacionando de sobremaneira. Então, isso é prejudicial para a cidade. Tempo esgotado. 1 minuto, candidato. É exatamente isso. A cidade não pode perder recursos. A cidade tem que cuidar da Itararé, da Biquinha, do Gonzaguinha, dos equipamentos, da Ilha Porchá, da Rua Japão. Aonde tem equipamento de turismo, tem que ser, na área continental também tem as cachoeiras. Então, a cidade, mesmo tendo um secretário de turismo, na época do Técio, não se trouxe secretário de turismo, para quem não sabe, era o Márcio França, quando o Técio era prefeito. Essa historinha que nós debatemos aqui é uma prova, né? O cara era secretário de turismo, o que São Vicente ganhou de turismo? Nada. Mas o Márcio não era o secretário de turismo? O superpoderoso não era o secretário de turismo? Não trouxe nada para a cidade. Poxa vida, que coisa, né? E o prefeito era o apedreado dele. Então não dá para cair nessa ladainha. O prefeito entrou, verba Haddad, carimbada, é só não perder. É só colocar a gente competente lá que não vai perder. Vai investir no turismo, vai pegar o dinheiro, vai iluminar Itararé, vamos iluminar Itararé, terminar aqueles quiosques lá. Tem que investir no turismo. Turismo significa recursos para a cidade. E é isso que nós vamos fazer. 30 segundos, candidato. Olha, concordo plenamente, nós precisamos
Infelizmente, São Vicente era para ter se tornado realmente uma referência de turismo no Brasil, porque teve o secretário de Estado na época, e na época ele era secretário de Estado e o Tércio, que é o apadrinhado político dele, prefeito da cidade. E não houve investimento. Então isso prova, até para esclarecer para a população, é fundamental, porque às vezes as pessoas falam que a gente está discutindo, está brigando, mas não é. É para desmistificar essa mentira que está sendo contada, que o vice-governador vai colocar dinheiro. Ele já teve a oportunidade e nunca colocou dinheiro na cidade de São Vicente. A cidade de São Vicente sofre muito, só ficou boa para a família dele. Obrigado. Nós tivemos mais uma solicitação de direito de resposta nesse bloco e teremos agora a resposta do nosso consultor jurídico, doutor Marcelo Henrique. Por favor, doutor Marcelo. O candidato Pedro Gouveia fez uma solicitação de pedido de direito de resposta em face do candidato Luciano Batista ter citado algo relacionado à questão da Codesave. O telespectador precisa saber que o pedido de direito de resposta ele se fundamenta em somente dois motivos, que é a intervenção do tempo de fala de um determinado candidato ou a ofensa de natureza pessoal. Motivo pelo qual eu entendo que a fala do candidato Luciano Batista não se enquadra na característica de ofensa de natureza pessoal. Então o pedido fica indeferido. Muito obrigado. Assim chega ao fim o terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de São Vicente. No próximo bloco, as considerações finais. Não saia daí que nós voltamos já.